Olá, graça e paz a todos os amados irmãos da nossa querida Jerusalém, comunidade evangélica no Heliópolis. E você também que está assistindo esse vídeo e que você seja muito bem-vindo a esses momentos que vamos passar juntos para ministrar a palavra de hoje. Quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, agradecer meu querido apóstolo Carlos Altman e a minha querida pastora Maria José, e mandando já desde já um abraço a todos os pastores da nossa igreja, a todos os membros, né? E você ainda que não me conhece, eu sou a pastora Denise. Então vamos orar, Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento na tua presença. Obrigado, Senhor, usa a minha vida e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a importância, né, o poder da oração. Você tem orado muito, você tem orado pouco, mas o título da mensagem de hoje é a eficácia ou o poder da oração. E nessa mensagem que nós vamos ver hoje, João estava ensinando, né, encorajando os membros da comunidade cristã naquele tempo, através das suas cartas, e ele vai nos mostrar e encorajar-nos a vivermos com uma vida coerente com quem? Com a comunhão com o nosso querido Deus e com Jesus Cristo. E como será essa comunhão? Como tem sido essa comunhão? Como que é? Para você, como que é essa comunhão? Para mim, eu sei que é através da oração, uma delas, né? E o apóstolo João destaca neste capítulo que nós vamos estar lendo a vida vitoriosa de quem é nascido de Deus. Ele destaca também que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o poder da intercessão. Ele fala também do poder da oração. Se você puder ler este livro, que é primeiro a João, as cartas que ele tem mandado para os seus membros, né, para os irmãos que estavam já com as suas igrejas firmadas, então ele estava ali encorajando. E eu gostaria então de te convidar para ir lá no 1 João, no capítulo 5 e nos versículos 14 e 15. Vamos ver. Que diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Obrigada, meu Deus, por essa mensagem, né, de coragem, por essa mensagem preciosa, né? Então, o que nós vamos aprender aqui hoje? Que confiar no Senhor através da nossa oração, sempre, nós devemos confiar sempre, sem duvidar, com uma fé grande e não com uma fé pequenininha, né? Conforme o seu querer e não com o meu querer. Então, nós vamos estar confiando sempre, sempre no Senhor, né? Continue orando, pois Deus está sim, né? Que nós possamos continuar orando para o nosso querido Deus, porque Ele está atento ao seu clamor. Nós temos o nosso pastor Oswaldo que sempre fala, né, que o Senhor está com seus ouvidos inclinados ao nosso clamor, inclinados aos nossos pedidos, né? Então, nós devemos orar com a certeza de que Deus está agindo para todas as suas necessidades. Diga comigo, Deus está agindo em minhas necessidades, todas elas. Não é uma ou duas ou algumas, não. Ele está agindo para todas. Amém?
Então, amados, sabe por que devemos continuar orando? Para que eu e você possamos saber que as mudanças que tanto precisamos na nossa vida e em nossa volta, Ele fará acontecer. Que mudanças que você está pedindo ao Senhor para transformar? É a mudança financeira? É a mudança no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho? Qual é, né, essa mudança que você tem que ter a certeza que quanto mais você ora, mais Deus está ouvindo o seu clamor, mais Ele vai fazer acontecer. Amém? Então, nós temos que ter na nossa mente que Deus sabe sim o que eu e você queremos. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos sonhos. Então, Ele sabe sim o que nós estamos precisando, não é? Mas Ele, o nosso querido, né, Senhor, fará o que você precisa, pois Ele sabe o que é melhor para você. Não é o que você quer, mas é o que eu preciso, né? O que eu preciso nesse momento? O que eu estou precisando? De um emprego, de uma porta aberta? Então você vai orar ao Senhor e Ele vai te responder. Amém? Quando oramos, nós deixamos todos os nossos anseios nas mãos dele, para que assim ele tenha liberdade para agir em nosso favor. Então, quando nós estamos orando, nós temos que deixar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, aonde? Nós temos que deixar no altar do Senhor, para que ele possa agir de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sensacional na nossa vida. Então, porque ele sabe o que é melhor para mim e o que é o melhor para você. Então, deixemos sim toda a ansiedade nas mãos de Deus, para que assim ele tenha a liberdade de agir em nosso favor. Então, assim, eu costumo dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. Sempre o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Então, eu quero que você repita uma frase que uma vez eu ouvi e eu sempre, eu adaptei ela para com Deus, para que quando eu falo, ou quando você repetir comigo, terá certeza, né? Que diz assim: o que é meu por direito divino vem até mim. Se ainda não veio, Deus está preparando ou melhor, ou algo semelhante. Amém? Então, creia nesse poder da oração, nessa resposta que o Senhor tem para nós. Porque quando nós oramos, nós estamos confiando na providência do Senhor nas nossas vidas. Então, quando nós estamos num momento de situação, seja de enfermidade, seja de uma viagem, seja de um momento de decisão, o que nós vamos fazer? Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir oração. Né? Geralmente a gente pede oração, desculpa, meus amados, nós pedimos oração para o nosso grupo de intercessão, nós pedimos para os pastores, né? Então nós estamos sempre ali pedindo para que quanto mais pessoas estiverem orando a favor da nossa vida, Deus vai estar ouvindo, né? Então, eu tenho certeza disso. E eu creio sim que não há nada que o nosso Deus não possa fazer, porque para Ele tudo é possível. Maravilha, não é mesmo? Então, meus queridos, que possamos orar pedindo força, pedindo direção, para que assim possamos seguir em frente e fazer tudo aquilo que o Senhor espera da gente. Então, quando nós estamos orando, que nós possamos falar, né? Deus, me dê força para enfrentar esse momento que eu estou passando, me dê direção para que eu possa caminhar na vereda certa, no caminho certo. Um momento que eu tive quando eu estava
quando a minha mãe, né, foi para o reino do Senhor, quando ele a chamou, eu orava muito pedindo para Deus que ele fizesse o melhor na vida dela, mesmo que eu não queresse, né, assim, mesmo não querendo que ela partisse, mas eu estava pedindo, né, que Deus tivesse a liberdade de que fizesse o melhor na vida dela. Que eu ia ficar muito triste, eu ia sentir muita saudade pelo o que ele fosse fazer na vida da minha mãe, né? Que ele, se ele fosse recolher assim como ele recolheu ela, mas eu ia ter forças, e foi. Eu vim com uma força que só Deus para dar na vida da gente. Então, quando você crê que tudo que você estiver passando, tudo que aquele momento que você estiver pedindo para Deus fazer, nas mudanças que a gente tanto precisa, necessita, você pode ter certeza que Ele sempre vai fazer o melhor. Amém? Então, eu peço para vocês lerem comigo primeiro a João, né, onde nós estamos, nós lemos o capítulo 5, mas eu vou voltar um pouquinho e ler o capítulo 3, no versículo 22, que diz assim: e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, qualquer coisa que nós pedimos ao Senhor, nós recebemos sim dele, porque nós guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos são que ele nos ensinou, não são muitos, são poucos, são apenas 10, né? Se você conseguir guardar todos eles, amém, né? Se você conseguir guardar 5, 8, amém também, mas procure guardar os mandamentos do Senhor, né? Para que nós possamos, aos olhos do Senhor, ele se agradar de nós. Então, guarde, né, no seu coração que tudo que nós pedimos, nós vamos receber, né? E que nós devemos guardar, sim, os mandamentos do Senhor. Portanto, meus queridos, ore para que Deus mude a sua vontade. Senhor, mude o que está errado em mim, Senhor. Me dê mais sabedoria, que eu tenha uma palavra mais branda. Então, você mude. Peça para Deus mudar a sua vontade, mas não ore pedindo para que Deus mude a vontade dele, porque ele é supremo, né? Ele vai dar o que é melhor, ele vai fazer o que é melhor. Então, se nós queremos transformar a nossa vida, nós temos que pedir a ajuda de quem? Do nosso Pai maior, do nosso querido Senhor, que eu tenho certeza que ele vai estar mudando. Então, quando Deus permite, sim, que certas coisas aconteçam para que possamos crescer e aprender. Então, está passando momentos difíceis, está acontecendo coisas que você fala, o que é isso? O que eu estou fazendo de errado? Por que Deus está fazendo isso? Não faça essa pergunta. Mude a pergunta, Senhor, o que eu tenho que aprender? Né? Ore falando, Senhor, o que eu tenho que aprender? O que o Senhor quer me ensinar? Né? Qual a prova que eu tenho que passar? Né? E ganhar um 10 do Senhor. Então, ore para que Deus trabalhe também o seu coração, para quebrar o seu orgulho, né? Nós temos uma passagem muito enriquecedora de Naamã, né? Naamã, ele era um homem super poderoso. Naamã era um homem que tinha tudo na vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma enfermidade, né? Ele era leproso. Então, quando ele foi lá ver o profeta, e que o profeta falou para ele que ele tinha que dar 7 mergulhos naquele rio, no rio mais sujo, num rio que não era um rio limpo, né? E ele tinha que quebrar esse orgulho. E a partir do momento que ele tomou essa decisão e foi lá e deixou o orgulho de lado, Deus fez o quê? Fez um milagre na vida dele. Então, que nós possamos sim quebrar o nosso orgulho, para mudar a sua maneira de pensar e agir, né? Que você possa pedir isso para o Senhor, né?
pensar melhor, pensar coisas positivas. Eu tenho visto, assim, conversado com algumas pessoas e no meio das conversas sempre tem algo negativo, a pessoa sempre começa a falar, principalmente as mães, né? Ai, esse meu filho não tem jeito, ai, por que que isso aconteceu, né? Nunca vai ser bom. Pelo contrário, comece a agir, pensar, né? Meu filho tem jeito sim, meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção, meu trabalho é uma bênção, tudo vai ser bênção na sua vida. Peça para Deus te ensinar também a você liberar o perdão para aquele que te ofendeu, pois é isso que Deus espera de você. Então, se alguém ofendeu, falou alguma palavra que nos machucou, que sentimos ofendidas, não pague com a mesma moeda, né? Que você possa orar ao Senhor, entregar aquela vida da pessoa, né? E pedir para o Senhor para perdoar. Eu mesmo já tive tantos momentos de aperto no coração, de sentimentos de mágoa no coração, que a melhor maneira é perdoar. Não adianta você ficar guardando aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, porque quando você guarda isso no coração, isso não é bom, né? Acaba virando algo ruim dentro de você. Então, quando você libera o perdão, quando você entrega na mão do Senhor, você se sente melhor, você se sente descansado no Senhor. Não é fácil? Não é, mas também não é impossível, né? Então, quando você libera perdão, você pode ter certeza que no mundo espiritual isso vai fazer a diferença. Então, ore, sempre ore. O poder da oração para que Deus mude a nossa maneira de agir e de pensar é tremendo. Faça o teste para você ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Ore a Deus para que a mudança que você deseja ver no mundo comece por você. Então, nós temos que começar a dar o primeiro passo, né? Não adianta a gente só ficar murmurando, criticando, se a gente não começar a mudar, né? Muitas vezes no nosso relacionamento, a gente só reclama, né? Reclama dos filhos, reclama do marido, ou reclama dos nossos vizinhos, ou tá só ali reclamando. Mas e se você parar de reclamar, se você orar a Deus pedindo estratégias, pedindo para que Deus mude o seu pensar, mude o seu agir, e as pessoas começam, nossa, realmente, você mudou, o que está acontecendo? Então comece de você, a mudança tem que vir de dentro para fora, para que você, em primeiro lugar, possa sentir o amor de Deus na sua vida e ver a resposta das orações na sua vida. Então, para que assim, tanto eu quanto você, possamos ser o instrumento que Deus quer usar para tudo em sua volta mudar. Então, se é através da sua vida que a mudança vai ter que vir, que você seja esse instrumento usado por Deus. Creia assim que as coisas vão dar certo para você e logo as dificuldades vão passar. Logo vão passar. Aquele momento não vai ser eterno. Pode demorar, mas vai passar. E se você crer nisso, né, ter essa certeza, ter essa fé, vai passar. E Deus vai sim nos abençoar. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que isso só vai acontecer quando a vontade de Deus prevalecer em sua vida. Então, se você deixar a vontade do Senhor prevalecer na sua vida, ser a principal maneira de a transformação ocorrer, então você pode ter a certeza que tudo vai cooperar, né, para o bem daqueles que amam a Deus, como diz em Romanos 8:28. Então, meus queridos, que nós possamos continuar orando, que nós possamos continuar atento ao que Deus tem a nos dizer e que nós possamos obedecer. Eu costumo falar que é fácil a gente ser cristão, é fácil a gente ler a Bíblia, é fácil a gente saber os mandamentos,
mas o que é desafiador não é difícil, eu não uso essa palavra difícil, e quando eu falo ela eu já corrijo logo. O que é desafiador é nós obedecer o que Deus tem para nós, seguir os seus mandamentos e obedecer às suas leis. Isso é realmente desafiador, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, o mundo que já está onde? No maligno. Então, se nós queremos mudança, que começamos por nós, amém? Então, pois quando acontecer, né, o que o Senhor está preparando para nós, aí nós vamos cair na alegria, cair no choro de emoção, aí nós vamos ficar numa felicidade, né? Pois aconteça o que acontecer, o Senhor estará cuidando de mim, estará cuidando de você, tenha certeza disso. Então, meus queridos, concluindo a nossa mensagem, que nós aprendemos no dia de hoje, né? Que nossos pedidos de oração devem ser feitos por 3 etapas. Primeiro, segundo a vontade de Deus. Segundo, no nome de Jesus Cristo, Filho dele. E para que a glória de Deus seja aclamada, seja cumprida na nossa vida, né? Então, que nós oramos dessa maneira, né? E todo aquele que pede precisa fazer ou precisa agir de que maneira? Ele precisa ser lavado dos pecados. Ah, pastora, o que é ser lavado do pecado? Ora, é você perdoar, é você tirar o pecado do seu coração, tirar o pecado da sua vida, e que você tenha um coração mais perdoador. Ai, como que é o pecado? Ah, se eu não perdoo, eu estou pecando? Está pecando, sim, né? Porque o próprio Jesus, quando estava ali na cruz, ele pediu, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, o próprio Jesus fez isso. Então, que nós possamos ter também esse sentimento no nosso coração, sermos lavados do pecado, estar pronto a perdoar ao próximo. Como isso é complicado, né? Deus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Como que eu vou amar uma pessoa que me faz mal? Mas nós temos que amar, porque Deus, quando perdoa, ele perdoa de coração, porque Deus ama o pecador. Ele não aceita o pecado, mas Deus ama o pecador. E se esse é o exemplo que nós temos, então vamos sim perdoar e amar o nosso próximo, mesmo que esse próximo seja os nossos inimigos. Amém? Crer nas promessas. Se Deus te prometeu, vai acontecer, né? Porque ele não é homem para mentir, como nós vamos ver lá em Números 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Pode demorar o tempo que for. Lembre-se, é o tempo de Deus e não o seu tempo. Então, creia nas promessas do Senhor e guarde os seus mandamentos, que é aqueles que nós já conhecemos, né? Não cobiçar a mulher do próximo, não contar mentiras, né? E assim vai. Ah, quais são os mandamentos? Esqueceu? Vai lá, procura lá onde estão os mandamentos. Fica a dica. E aí você faça uma reflexão se você está realmente guardando os mandamentos do Senhor. Amém? Vamos orar? Ah, Deus querido, obrigado, meu Pai, por mais um dia na sua presença, por essa mensagem maravilhosa, essa mensagem de força, mensagem de encorajadora, para que nós possamos continuar orando a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, que o Senhor está com os ouvidos inclinados, Senhor, que nós possamos estar 24 horas com essa comunhão através da oração, Pai,
que nós possamos estar, sim, em todo tempo, orando, agradecendo, Senhor, não só pedindo, Pai amado, mas agradecendo tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi ali naquela cruz no meu lugar, Senhor. Estamos na semana da Páscoa que vamos entrar, Senhor, um mês de reflexão, Senhor. Então, nos ajuda, Pai querido, a termos um coração melhor, a sermos melhores, Pai amado, sermos perdoadores, Senhor, sermos mais flexíveis, ao nós abrirmos nossa boca, Senhor, que nós possamos pensar antes de falar, Senhor, que nós possamos pensar e agir antes, Senhor, em seus passos, como que nós faríamos, Senhor Jesus. Então, que o Senhor venha cuidar dos nossos corações. Eu clamo a Ti, que o Senhor visite agora cada querido ou querida que está orando, Senhor, comigo, ou que está orando, Senhor, a Ti, Pai, que está neste momento clamando pela família, por uma cura, por uma porta de emprego, seja o que for, Pai amado, que o Senhor possa visitar neste momento, Senhor. Cumpra as promessas que nós aprendemos aqui, que o Senhor vai cumprir, sim, as promessas que o Senhor tem falado na sua palavra, Senhor, mas que nós também possamos entender que é o teu tempo, a tua vontade, e não o meu querer, Senhor, e não a minha vontade, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que você receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém? Fique na paz. Um beijo a todos vocês.